Muito boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Hoje o meu convidado é André Ventura, líder do Chega, a terceira força política mais representada no Parlamento, com 12 deputados. André Ventura, bem-vindo à grande entrevista e muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Um dos temas que tem estado em cima da mesa é o das incompatibilidades dos titulares de cargos públicos e políticos. Hoje o ministro Pedro Nuno Santos, no Parlamento, admitiu sair do governo se o entendimento do Tribunal Constitucional e do Ministério Público for no sentido de confirmar uma incompatibilidade da parte dele por ter 1% de participação numa empresa do pai que fez um contrato com o Estado. Quais são as dúvidas que o Chega tem sobre a atual legislação relativamente ao regime das incompatibilidades? Boa noite e obrigado pelo convite. São em dois níveis. O Chega não tem dúvidas de que a legislação, tal como está, é clara, na nossa perspectiva. É clara em definir quais são as incompatibilidades, é clara em definir os casos em que essa incompatibilidade deve levar à admissão, que é a sanção prevista. Os casos parecem-nos muito claros. Outra coisa é responder ao apelo do Presidente da República de que deve haver uma clarificação. Mas atenção, nós entendemos, e eu tenho dito isto publicamente, que este esforço de clarificação, há um caso deste, depois começam-se a suceder. Temos o caso da Ministra Ana Brunhosa, do Ministro Manuel Pizarro, Pedro Nuno Santos, etc. Depois o PS vem dizer, não, a lei é clara, há pareceres, mas os pareceres são anteriores à lei, porque a lei é de 2019 e estes pareceres que têm são anteriores. Ora, um parecer de uma lei que é anterior à própria lei não faz muito sentido, não é? Depois, quando se começa a pedir clarificação, estamos a dar cobertura a estes casos, porque estamos a dizer, afinal, isto não é bem claro, precisamos aqui que o Parlamento clarifique. Mas nos três casos que o André Ventura identificou, vê diferenças ou acha que são todos iguais? Não, acho que há diferenças. Por exemplo, o caso do Ministro Manuel Pizarro, que ao momento em que toma posse, mais do que a questão do conflito de interesses, aí havia um conflito de interesses evidente, que foi sanado de forma errada, mas eu admito que é uma questão política. A questão da mulher ser bastonária numa área que é tutelada pelo próprio, pronto, tem que se resolver. Houve uma delegação, um despacho. Está resolvido. Mas está resolvido, mas foi depois, é o bandido depois de ser apanhado, não é? Porque foi. Não, mas quer dizer, mas quando as pessoas, André Ventura, mas as pessoas quando são chamadas para o governo têm uma história. É evidente. Não se podem desfazer dessa história. E, portanto, quando identificam as incompatibilidades, têm que Vitor, mas será que o Ministro não sabe que não pode tutelar uma área que a mulher tem intervenção? Sim, mas isso ficou logo resolvido. Quando o Primeiro-Ministro determinou que essa área seria da competência da Secretaria de Estado. Mas a minha dúvida é se ficou logo resolvido. Ou se ficou só resolvido quando a situação foi denunciada publicamente. Porque depois eu ouvi o Ministro da Saúde dizer o despacho está em andamento. Mas, Vítor, quanto tempo é para fazer um despacho de delegação de como isso? Faz-se em 10 minutos no gabinete, não é? Porque é que só foi feito quando a história se tornou pública? Mas essa eu admito que está sanada. Agora, há uma outra que não. É que o Ministro, ao momento em que toma posse, é sócio-gerente de uma empresa. Mesmo que ele diga, já tentei, já mandei para a Conservatória, ele sabe que não o pode ser. Quer dizer, era o mesmo que ser Ministro em Portugal e Presidente de Câmara em Espanha. Quer dizer, ele sabe que não pode ser àquele momento. Ele sabe que é impossível. E, portanto, é uma questão objetiva, nem sequer merece discussão. Ele pode dizer assim, já estava a corrigir, mas formalmente é difícil fugir a isto. Que ele estava, ao momento da tomada de posse, numa incompatibilidade. Entretanto, o Chega vai apresentar um projeto sobre esta matéria. O que é que especifica relativamente à lei atual? Mas há duas coisas importantes, Vítor. O primeiro é esta situação, e a do Pedro Nuno Santos parecem-nos objetivas. A da Ministra Ana Brunhosa é uma situação que até é mais ética do que política, embora um pouco escandalosa, mas mais de natureza ética. Nestes dois casos, assim como do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, parece-nos haver incompatibilidades evidentes. Nós não pedimos só o debate que vai ocorrer na sexta-feira, a nosso pedido, um dia inteiro só para discutir incompatibilidades, uma interpelação ao Governo. Fomos nós que fizemos isso. Mas pedimos, e eu quero deixar isto aqui claro, no âmbito da maior transparência e lealdade política que eu acho que se pode ter, pedimos a quem é responsável em Portugal, que é o Ministério Público e o Tribunal Constitucional, para se abrir uma investigação. Ontem soubemos que o Ministério Público veio confirmar que já estava aberto. Não estou a dizer que foi porque o Chega pediu, todos os partidos podiam ter pedido, na verdade. O Chega exerceu a sua função. Portanto, vamos ver onde é que o Tribunal Constitucional vai, o que é que o Tribunal Constitucional vai determinar e o que é que o Ministério Público vai promover, porque são duas coisas diferentes. Portanto, este é um aspecto. E eu já ouvi Pedro Nuno Santos dizer, como disse o Vítor, que ele, se for determinado isso, sairá. Mas vamos lá ver, Vítor, ele não tinha outra opção, porque se for determinado isso, é a sanção que se aplica ao caso. Portanto, é o mesmo que dizer que eu, se for preso, vou para a cadeia. É a mesma coisa, não é? Há uma questão que eu julgo que a proposta que o projeto do Chega vai no sentido de apertar ainda mais a malha das incompatibilidades. Isto não tem um risco que é de qualquer dia não se poder escolher ninguém para o governo ou limitar muito o âmbito de pessoas que podem ir para o governo, porque na verdade quem tem uma história, por exemplo, o caso do Ministério da Saúde, do Ministro da Saúde, ele tinha uma história ligada à saúde, tinha uma empresa de consultoria ligada à saúde, que se desfez dela depois de ter chegado ao governo, mas na verdade
quem está na área, quem tem uma história, no fundo, se a lei das incompatibilidades é muito limitativa, acaba por condicionar muito as escolhas das pessoas que podem executar e ser bons executantes num determinado lugar político. E, sobretudo, estamos sempre a dizer que queremos trazer gente boa para a política. Gente boa tem história, não é? Tem história, tem empresas, no Estado, tem gente com um percurso político. Podemos pôr esta questão. Então, e se restringirmos demasiado, não há o risco dos bons nunca quererem vir, porque têm uma vida e um passado e isto não os pode prejudicar. Mas vamos ver aqui 2 ou 3 coisas que não são assim tão revolucionárias e podiam ajudar muito nisto. Primeiro, qual é o sentido da participação dos 10%? Não faz sentido dizer-se que o ministro pode ter 10%, mas se tiver 11% já não pode. Só que até 10% pode. A ideia, aliás, de inspiração de alguns países europeus, era dizer que se for uma coisa residual não tem assim tanto impacto. Resultado. No caso do ministro Pedro Nuno Santos, é 1%. 1%. E noutros, penso que são casos que estão, se estiverem abaixo desses 10%. Qual era o sentido da lei aqui? Se for uma coisa residual, não tem tanta importância como se for 80% ou 90%. Porém, é muito permeável à fraude, porque rapidamente quem tem 40% passa a cota de 30% para outra pessoa, às vezes um familiar, e fica só com 9% ou com 8%. Isto é abrir a porta à fraude que nós não queremos. E, portanto, nós o que fazemos no nosso projeto é dizer isto. Quem assume a função de Ministro, de Secretário de Estado, é a cara do Estado nos negócios públicos. Não pode ter negócios com o Estado, seja em que porcentagem for. É em algum sentido radical. É, sem dúvida. Mas, Vítor, bastou abrir um bocadinho a janela para vermos uma série de casos a aparecer. Porque, na verdade, a questão não envolve os próprios, envolve também depois o marido, a mulher, os filhos, os pais. Por isso a nossa alteração vai em 2 sentidos. E, portanto, há ali um alargamento. Por isso a nossa alteração vai em 2 sentidos. Que, aliás, a própria ministra Brunhosa fez referência quando disse que bom, o meu marido não deve ser beneficiado, mas também não tem que ser prejudicado pelo facto de ela ser ministra. E a ministra do Ensino Superior também referiu isso. Exatamente, que disse, aliás, que o seu marido teria que deixar de ser cientista porque não poderia receber fundos do Estado, quando ela é cientista. Vamos ver. Há aqui 2 situações diferentes. Num dos casos, o que nós propomos é que a cota deixe de existir a 10%. Seja proibido a quem é ministro, porque aí estamos a falar de empresas, não pode ter qualquer participação em empresas. Está a ver? Ou melhor, ele pode, mas a empresa não pode fazer negócios com o Estado. Quer dizer, porque o ministro é o representante do dinheiro público. Portanto, ele está a dar dinheiro a ele próprio. E isto, teoricamente, não faz muito sentido. Isso mesmo que se a lei for, se estivermos a considerar que foi aquele Ministério que fez aquela contratação. Sim. Se for outro Ministério, é diferente. Mesmo que não seja, é o governo que ele pertence a dar-lhe dinheiro a ele próprio. E isso não faz muito sentido. Em casa as pessoas não compreendem isto. Espera aí. Mas sobre isso já está legislado, eu tenho um governo que está a pagar aos próprios. Para além do salário que ele tem que receber por trabalhar, não é? Está a fazer negócios com empresas dele próprio. Vítor, o governo são... Quantos ministros temos? 17, 12, 14. Estão sentados à mesma mesa. Negócios entre os próprios, eu acho que não fica bem, até eticamente. Depois há a questão dos familiares, que essa sim é mais complexa. Por exemplo, na proposta que o Chega apresentou já, temos parceiros de várias entidades. A Ordem dos Advogados subscreve a nossa proposta de limitar, inclusive aos cônjuges, mesmo que estejam separados, e de bens ou pessoalmente, os negócios com o Estado. Mas o Ministério Público reconhece, lança uma questão que é interessante. Por exemplo, o cônjuge que está separado, pessoalmente, ou seja, vive separado de facto, no nosso projeto também não deve poder ter negócios com o Estado. O Ministério Público levanta a questão da desproporcionalidade. Pode ser demasiado desproporcional. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isto tudo? Estamos abertos a discutir isto na especialidade. Eu acho que temos que responder aqui ao apelo do Presidente da República, que ficou claro que há aqui um problema, e eu dizia há pouco, eu estou a abrir um bocadinho a janela, começaram a saltar casos que nunca mais acabavam, e o país não gosta de ver isto assim. O Chega fez esse esforço, vai levar isto. Eu já o disse. Logo esta sexta-feira vai haver um debate. Sexta-feira há um debate sobre isto, mas logo a seguir ao orçamento, quero deixar este compromisso aqui na RTP, o Chega vai marcar um dia para que todas as propostas, todas, inclusive dos outros partidos todos, possam ser levadas a debate no Parlamento e, pelo menos, chegarmos a um consenso sobre o que é que devemos fazer. Mas isto não significa que, na minha perspectiva, estes casos são claríssimos e devem levar à admissão dos ministros. Disse recentemente que há um novo quadro na relação entre o Chega e o PSD. O que é que isso significa? Bom, eu acho que o que significa, o que eu quis dizer com isso foi, desde a saída de Rui Rio, que há o PSD e o Chega não se aproximam, nem se distanciam, nem se vão aproximar. Tem cada um o seu eleitorado. E isso nas sondagens tem sido muito claro. O PSD cresce, mas o Chega também cresce. E, portanto, não há um roubo de eleitorado, como acontece, por exemplo, com a Iniciativa Liberal. Isto significa que os dois partidos, que com Luís Montenegro houve uma perspectiva, uma abordagem que eu vejo diferente do Rui Rio, que é, reconhecer que o papel do Chega aqui provavelmente será insubstituível a curto e médio prazo. Portanto, não vai haver nenhuma mudança que leve a que estes eleitores desapareçam e que o partido se reduza. Pelo contrário, as tendências são de crescimento. Eu acho que Luís Montenegro reconhece isso. Por outro lado, Luís Montenegro tem dito que
e reconhecido que a direita que há é a direita que temos hoje. E Rui Rio nunca quis reconhecer isso. O Rio achava simplesmente que podia olhar para o lado e fingir que não há, chega. Depois nos Açores deu aqueles tropeções que deu e que nós vimos que tinha que ser. Para o ano à Madeira, e Luís Montenegro nisso foi mais perto que o Rui Rio. Porque já percebeu que se não está a dar tiros no próprio pé. Oh, Vidro, que vale nós os dois estarmos aqui a dizer que sim, a parede é azul, é claramente azul, se ela é verde. Não vale a pena. E, portanto, o Montenegro ao menos reconheceu isto. Reconheceu. É na sequência desse reconhecimento que o PSD, que a liderança da bancada do PSD decide apelar ao voto dos deputados do PSD justamente no candidato do Chega para vice-presidente, na sequência dessa nova abordagem que existe entre os dois partidos? Eu confesso que não tive nenhuma conversa com o Luís Montenegro sobre isso, nem tinha que ter. Portanto, mas tem tido sobre outros temas? Nós já nos conhecíamos, é normal que falemos, mas não tivemos ainda nenhum encontro político, posso lhe garantir, nenhum encontro institucional. E não sei se teremos, portanto, não vejo que isso seja necessário neste momento. Agora, mas isso resultou de quê? De uma conversa que já... não resultou de nada, resultou de eu entender neste momento, enquanto Presidente do Partido, e relegitimado no último Conselho Nacional, que o caminho que o Chega tem que fazer é diferenciado do PSD. E, portanto, não temos que estar nem a conversar com o PSD, nem a pedir autorização ao PSD para irmos fazer uma coisa ou outra. A minha pergunta tinha a ver com a decisão do PSD de apoiar o candidato. Apelar ao candidato do Chega a vice-presidente. Eu ouvi o deputado Joaquim Sarmento, e o que me parece que o PSD disse foi, a Constituição fala de 4 vice-presidentes, dos 4 maiores partidos. É um pouco ridículo estarmos aqui a dizer que o do Chega não pode, mas aqui há uns anos os outros ligados, sei lá, ao PCP ou ao Bloco podiam. Então só podem ser do PS e do PSD, não podem ter de outros partidos. E eu acho que é mais nesse sentido que o PSD percebe que, e lá está, é o tal reconhecimento que eu lhe dizia, de quem reconhece que o Chega veio para ficar, de que é hoje uma força incontornável na sociedade portuguesa, a terceira maior, e estar a dizer, mas que não pode ter um vice-presidente, é ridículo. E repara o que está a acontecer. Na verdade, os deputados têm esse direito. Claro, de escolher e de votar a favor ou de votar contra. Claro que eu mesmo na reação que tive no Parlamento foi sempre de lamentar, mas reconhecer o direito do Parlamento de o fazer. Como o Chega tem direito a apresentar e nós temos direito de o apresentar. Agora, veja o que está a acontecer mas a minha pergunta, pela Europa toda. André Ventura, era no sentido de saber se de facto houve alguma conversa no sentido disso. Não houve, posso lhe garantir que não. Dessa forma. Não houve, posso lhe garantir que não houve. Mas reconhece que há um novo clima na relação entre as duas lideranças. Há um novo quadro. Não um novo clima, porque não há clima nenhum. Mas há um novo quadro. Mas acha que pode vir a haver no futuro? Eu acho Possa conduzir a um casamento eleitoral? Não. O Chega não vai fazer casamentos com nenhum partido. O Chega tem um eleitorado muito próprio e, como eu lhe dizia há pouco, as sondagens têm refletido isso. Os eleitores do Chega gostam e querem que o Chega se mantenha firme nesta luta. Querem que o Chega se mantenha distante dos partidos do sistema. Isto, obviamente, não quer dizer que, num quadro como tivemos em Itália, o Chega possa ser o exemplo de chamado... Itália a poder replicar-se em Portugal? Não só de Itália. Eu penso que podemos ter isto em Espanha também. Quer dizer, isto está a acontecer pela Europa toda e nós temos que olhar para isto com a percepção da realidade política. Ou então é a tal conversa da parede ser azul. Quer dizer, isto é a realidade. Os eleitores estão aqui, querem uma mudança. Há países em que vai haver condições para isso. Há países em que não. Provavelmente, se me disser, seria tão fácil negociar um governo com o Chega como foi para Giorgia Meloni ter o apoio do Força Itália, do Silvio Berlusconi, que era o PSD de cá, que foi quem foi governo na Itália durante não sei quantos anos. É muito mais difícil, porque o Chega tem, como sabe, pontos próprios que não abdica e matéria que vai exigir que seja cumprida em governo. Agora, o Chega tem responsabilidade. Nós dissemos sempre que não queríamos ser um partido de protesto, queríamos ser um partido para governar. Portanto, também temos que saber, no momento certo, conversar. Mas isto é conversar, não aproximar. E eu, neste momento, honestamente, não sinto que tenha nada para conversar diretamente com o Luís Montenegro. E as eleições também ainda estão a alguma distância. Escutámos nos últimos dias vários elogios, desde o Presidente da República ao líder do PSD, a Pedro Passos Coelho. O André Ventura também partilha desse elogio que tem sido feito nos últimos dias a Pedro Passos Coelho e, em segundo lugar, achava que se ele viesse a ser candidato presidencial poderia ter o seu apoio? Bom, sobre candidatos presidenciais, eu penso que ainda é um pouco extemporânea a questão, porque não sabemos o quadro de candidatos que temos e a situação política da altura. Agora, Pedro Passos Coelho, eu acho que aquilo que tem sido reconhecido é o trabalho muito difícil porque teve que passar e eu acho que isso deve ser reconhecido por todos. Mas isso não me inibe de dizer que Pedro Passos Coelho cometeu muitos erros e cometeu alguns erros que a direita ainda hoje está a pagar todo. E eu vou-lhe dar um exemplo, os cortes das pensões. Ainda hoje, e tenho a certeza que acontece mesmo com o Luís Montenegro, quando vamos em campanha na rua, encontramos muita gente que diz: olha, eu adoro o Chega, concordo com tudo aquilo que diz, mas a direita cortou-nos as pensões. E olha que eu nunca mais voto na direita. E isto é uma marca que vai ficar. Foi um erro político, porque nós não devemos tirar a quem já tem tão pouco. E, sobretudo, não devemos a quem já não pode fazer nada
para recuperar os seus rendimentos. E isso foi um erro. Eu reconheço que era muito difícil governar no tempo em que Pedro Passos Coelho governou. Ele fez um esforço extraordinário. É um homem inteligentíssimo que eu conheço, tenho a sorte de conhecer. Agora, cometeu erros. E esse foi um dos erros. Acha que lhe pode custar uma futura carreira política? Pedro Passos Coelho? Sim. Eu acho que se o Pedro Passos Coelho quiser voltar, voltará. Ele sempre foi muito senhor dele próprio e, portanto, toma as suas decisões e avança independente do quadro político. E acho que o fará. Agora, também não me deixe de dizer isto, e obviamente que ele não deverá gostar de ouvir, mas é o que eu sinto. Também estamos a pagar muitos erros que foram cometidos por Pedro Passos Coelho. E por isso é que eu espero que desta nova configuração à direita, seja com o Luís Montenegro ou com outro qualquer, que o PSD venha a escolher, mas onde o Chega terá que ter uma parte fundamental, nós vamos ter que reformular a direita toda. Nós precisamos de uma direita popular e não de uma direita elitista, que está sempre ao lado das grandes empresas, que está sempre ao lado de cortar-nos quem ganha menos e nos pensionistas. É o contrário, a direita popular faz o contrário. André Ventura, o Chega tem tido vários confrontos com o Presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva, e a propósito disso o senhor chegou a dizer, julgo que à saída de um encontro que manteve com o Presidente da República em Belém, a possibilidade de um escalar de conflito físico, verbal e político é real. Eu pergunto-lhe se isto é literal, se é a questão do confronto, por exemplo, físico, quando fez esta afirmação estava a usar as palavras certas. Eu acho que o ficou claro. Ou era uma imagem? Ficou claro. Não, o que eu quis dizer foi que o nível de conflitualidade política, digamos assim, verbal, estava a atingir níveis muito intensos e demasiado intensos, e o que eu não queria foi o que eu disse, vendo no Parlamento Português, episódios tristes, que tivemos noutros. Era uma imagem para chamar a atenção do escalar dessa intensidade que eu acho... Admito que isso poderia acontecer? Bom, da parte do Chega penso que não, espero que não. De parte da Augusto Silva também nós estamos a ver ele sair de lá de cima da Assembleia para ver cá abaixo estar... Não estou a ver, mas podia acontecer entre isso, entre grupos parlamentares, seja o que for. Eu acho que tem havido uma intensidade às vezes demasiado grande, com episódios até relatados, e a culpa, na minha perspectiva, obviamente eu defenderei sempre o Chega, mas nem sequer é do Chega. Agora, quem me conhece a mim, Vítor, sabe que eu sou tudo menos uma pessoa violenta. Mas a verdade, André Ventura, é que... Nunca apelaria à violência porque não sou uma pessoa violenta. É que no seu grupo parlamentar já houve, julgo mesmo ameaças de confrontos físicos entre dois deputados. Mas foi desmentido. Isso foi noticiado e houve de um outro deputado com um assessor do PS, portanto já não era um caso absolutamente original. Não era um caso original, mas entre deputados eu posso... Por isso é que a questão das palavras é relevante. Eu posso lhe garantir que conheço bem os deputados que não são meus, são do país, mas que eu lidero, e temos a melhor relação de cordialidade. Nunca assisti a nenhum, posso lhe garantir isto aqui, olhos nos olhos, eu nunca assisti a nenhum episódio de violência, de falta de cortesia entre os meus deputados. Bem, mas, nunca assisti. Nós, quando olhamos, por exemplo, para aquilo que são os congressos do Chega e vemos as referências que alguns congressistas fazem em relação a outros, a um nível de linguagem muito agressivo. Estamos a falar do terceiro maior partido, com muitos militantes, não é? Estamos a falar de 40 militantes, nós não somos responsáveis por tudo o que se diz a qualquer momento. Agora, posso lhe garantir que nós somos contra a violência, nunca assisti a nenhum episódio de violência, e também lhe posso dizer que no outro episódio que me referiu, com um assessor do Partido Socialista, que a provocação veio do assessor do Partido Socialista. Augusto Santos Silva tem sublinhado, sobretudo enquanto Presidente da Assembleia da República, que ele não aceita que a Assembleia seja palco de discursos de ódio. O André Ventura reconhece que a generalização que por vezes faz, seja da comunidade cigana, seja dos imigrantes, é errada e perigosa. O que nós reconhecemos é que durante 46 anos, ou 45, o Parlamento nunca, provavelmente, usou a palavra cigano. Nunca usou. Só se usava quando era para coisas positivas. Nunca quando é para dizer também há um problema. Nunca me ouvi no Parlamento dizer todos os ciganos são assim. Quando diz os ciganos é quase a mesma coisa. Mas Vítor, eu também posso dizer que há um problema numa determinada comunidade que não são os ciganos. Olha, quando a esquerda diz os empresários, aí já ninguém se preocupa com a generalização. Coitados dos empresários. Estão a generalizar, é um gueto que há sobre. Não, é porque nós já temos na nossa cabeça a ideia de que a comunidade cigana são coitadinhos e nós temos que os proteger. O que nós temos dito é diferente, ainda agora com o Ministro da Educação. Eu disse, Sr. Ministro, casos como este, que o senhor pode tentar ignorar, acontecem todos os dias. Todos os dias, e sobretudo em zonas onde naturalmente há muita população cigana. Mas é um problema. E o que eu estava a dizer é reforça a segurança. Em vez de estar aí sentado sem fazer nada, em vez de estar aí só a dizer que não há problema nenhum, reforça a segurança. Eu tenho ouvido Augusto Santos Silva, evidentemente, quer sobre os imigrantes em geral. Augusto Santos Silva não perde a oportunidade de voltar com a mesma conversa e de voltar ao confronto sobre isso. Nós entendemos que se há problemas com determinadas comunidades imigrantes, nós devemos dizê-lo. E o que eu disse mesmo sobre os imigrantes, agora afastando do tema dos ciganos, que para nós continua a existir um problema, não lhes vou mentir isso, Vitor, porque eu acho que há, portanto não vou dizer que não há, só porque me podem ameaçar com processos, quer dizer, se eu acho que há, a minha consciência vale um bocadinho mais do que isso. Agora, no caso dos imigrantes, o que nós dissemos foi aqueles que vêm para cá viver à conta do subsídio. Eu não disse todos os imigrantes vêm para cá viver à conta do subsídio, disse, mas há os que vêm para cá que estão, na nossa perspectiva, a entrar descontroladamente. Tivemos notícia esta semana do que está a passar com timorenses, que estão a chegar de forma
forma completamente descontrolada e a amontoar-se no centro de Lisboa de forma absolutamente perigosa, eu aconselho a visitar o Sudoeste Alentejano para ver o que está a passar lá, para olhar com os seus olhos. A RTP fez ontem uma reportagem do telejornal. Bem sei. E ver com os seus olhos. Agora, Vítor, se eu não posso usar este tema e dizer que há um problema... Mas é que provavelmente nesses casos a questão fundamental não são os timorenses, não é a comunidade timorense, são as redes que trazem essas pessoas para cá. Não é como às vezes com outras comunidades de imigrantes que o André Ventura faz referência. Não são as comunidades em geral, são, digamos, as redes de tráfico humano. Nunca é esse o nosso sentido, claro que sim. E na nossa perspectiva até deviam ir para a cadeia muito mais anos do que vão. Não, isso está em causa. Agora, olhamos para uma comunidade, ela está ali. Repare que eu, qualquer dia, para falar de uma comunidade qualquer, seja os ciganos, seja os imigrantes, seja os afrodescendentes, sejam qualquer, é preciso usar 30 palavras antes para conseguir chegar ao ponto que queremos. O André Ventura sabe que não é assim. Não é assim. Qualquer dia temos que pedir autorização para usar palavras, não é? Olha agora esta história dos LGBTQs, mais is, mais. Há tantos géneros já que eu honestamente, o que me apetece um dia no Parlamento é fazer como aconteceu no Parlamento dinamarquês ou sueco, é usar os meus 10 minutos de intervenção para dizer todos os géneros que temos que respeitar antes de começar uma intervenção. Mas o André Ventura acha que há géneros que não devem ser respeitados? Eu acho que nós temos simplificar, em vez de estar sempre a complexificar, porque é isso que as pessoas não compreendem depois nos políticos. Ninguém em casa percebeu o que eu estou a dizer. Assim as pessoas perceberam. Eu disse, há um problema com a comunidade cigana e os que estão lá sabem. É isto. André Ventura, o senhor reconhece que tem um estilo de liderança que se aproxima daquilo que se costuma considerar o culto da personalidade. E eu faço referência a isto porque vi que nos jornais, reportagens, que mandou pôr fotografias suas em todos os gabinetes dos seus deputados no Parlamento e nas sedes. E mesmo, por exemplo, no último congresso do Chega, houve uma deputada que se referiu a si, dizendo que representava as chagas de Cristo. A minha pergunta é esta: o André Ventura alimenta este tipo de discurso mágico sobre si próprio? Vítor, eu não alimento nenhum discurso sobre mim próprio. Aliás, todas as entrevistas que eu já dei, eu acho que nunca alimentei nenhum discurso sobre mim próprio. Nunca me ouviu falar quando diz eu tenho uma missão isso, para Portugal... Bom, mas eu acredito que tenho. Isso não quer dizer que se eu acredito nisso, eu não vou estar a dizer só para que alguns telespectadores fiquem contentes. Não é? Eu sou religioso, tenho procurado naturalmente fazer a separação do que é ser político e ser religioso. Agora, como religioso e até como cristão, sinto que tenho uma missão que é parte da minha história pessoal e não posso deixar de o dizer. Aliás, um dos erros que têm sido cometidos é deixar Deus fora do discurso público. Eu acho que ele deve estar quando nós somos crentes e o país, como tem 80% de crentes. Portanto, não vejo mal nisso, honestamente. Eu sei que hoje a esquerda, tudo o que é Deus e religião, e igreja, é pôr no lixo e ver se desaparece. Mas eu não sou assim. Eu acho que se eu acredito, eu não sinto mal em falar disso. Outra coisa é culto de personalidade. O Chega não tem nenhum... Ou seja, o Chega não tem nenhum culto de personalidade, nem quer ter. O Chega tem um líder, um presidente, que foi reeleito e foi validado por 97%. Eu sei que isto custa a muitos, mas é porque os militantes e aqueles que nos apoiam neste momento, no momento em que estamos, um dia vai deixar de ser assim. As lideranças passam todas e a minha há de passar também. Mas há um momento em que estamos, o grosso, a grande maioria, diria perto de totalidade dos militantes do partido, e já somos o terceiro maior, acha que este é o caminho certo e que este é o presidente certo. Isso é culto de personalidade. Quer dizer, fotos na sede, mas que o Partido Social Democrata não tem fotos do líder na sede, não tem fotos do líder nos eventos deles. Quer dizer, eu acho que criou-se aqui a ideia que é tentativa de nos menosprezar e de nos diminuir, dizendo é um partido de um homem só. Depois, quando elegemos 400 e tal autarcas, já não era de um homem só. Era dos autarcas, mas muitos são maus, diziam. Agora é dos deputados. Os deputados também lá estão, mas dizem que o líder é que é bom. Quer dizer, eu acho que tem que se entender. Ou somos um partido de um homem só, ou somos um partido com muitos autarcas e muitos deputados. Pode ter a certeza que um dia a minha liderança vai acabar. Porque acaba de todos. Eu tenho a certeza absoluta, Vítor, que o partido vai continuar a lutar por estar sempre nos lugares cimeiros, em terceiro, em segundo, em primeiro, espero eu um dia, ou em quarto, e se calhar às vezes pior, mas vai ter líderes a seguir a mim, homens e mulheres, que vão representar tão bem o partido. Agora, é normal que um partido que tem 4 anos, que se tornou o terceiro maior em 2 anos e meio, tenha uma ligação com o seu presidente e com um dos fundadores, que é mais profunda. Eu não gosto de me comparar com o Sá Carneiro, porque já me disseram que eu não o podia fazer. Mas é normal que todos os partidos, eu acredito que o PSD foi assim com o Sá Carneiro, que o PS foi assim com o Mário Soares, que o PCP se calhar foi assim com o Álvaro Cunhal, e pela Europa toda há de ser tudo assim. Quando os fundadores têm um papel na liderança dos partidos, há uma ligação mais forte do que noutros casos. Eu acho que isso é normal. Uma outra questão, André Ventura. O Chega anunciou que vai promover a criação de uma federação sindical que irá chamar Solidariedade, à imagem e semelhança daquilo que existe em Espanha com uma outra federação, chamada também com Solidariedade. O que é que se trata? Será uma espécie de CGTPA de direita? Primeiro, o objetivo é este. Nós, quando o Chega foi fundado e quando começou a participar nas ruas,
teve a preocupação de dizer que as ruas não são da esquerda, como tem sido em Portugal. Ligação ao trabalho... Na verdade, ao não há uma laboral. cultura de protesto à direita. Não, nem de protesto, nem de reivindicação. E isso é negativo. Nós temos, sobretudo, como uma particularidade que o Chega tem, que o PSD e a Iniciativa Liberal não têm, que é a implantação no sul do país, sobretudo no Alentejo e em Setúbal, onde há uma cultura de sindicalismo muito forte e muito enraizada. E nós temos dezenas, arrisco-me a dizer O objetivo é centenas... enquadrar justamente esses sindicatos, muitos sindicatos independentes que eventualmente Muitos destes possam vir a trabalhadores surgir. nos dizem, eu sou do Chega, eu vejo no Chega, votei no Chega, mas ao mesmo tempo também quero melhores condições para o meu trabalho, para a minha carreira, como professor, como polícia, como operário, como profissional de saúde, etc. Mas estou num sindicato que é tudo ligado ao PCP, ou tudo ligado ao PS. Ora, nós queremos acabar com isto e dizer que se a rua não é de esquerda, as carreiras de quem trabalha e de quem recebe tão mal em Portugal também não são de esquerda. A direita tem que ganhar esta causa também. E eu lamento muito que CDS e PSD nunca o tenham feito, honestamente, porque perde-se efetivamente uma ligação a uma parte importante do nosso país, que é quem trabalha. É aqueles que trabalham, que ganham mal, que têm poucas carreiras. O André Ventura está a ver que já alguns dos sindicatos que existem na atualidade a juntarem-se a essa federação. Estou a pensar, por exemplo, naqueles sindicatos que há alguns independentes, seja na área da saúde ou da segurança. Ou na segurança. Por exemplo, o Movimento Zero desfez-se. Gostava de ver essas pessoas que pertenciam ao Movimento Zero nesses sindicatos? Eu reparo, não é só essas pessoas, todos os polícias, forças de segurança, membros de forças de ordem, na nossa perspectiva, se quiserem estar connosco, são bem-vindos, porque é uma das nossas grandes reivindicações, é as carreiras deles e a dignidade deles. Mas os professores, mesma coisa, os professores têm sido vítimas, a cada dia, há 3 agressões a professores. As pessoas sentem que as suas carreiras foram congeladas, foram destruídas e que hoje vivem à mercê. Queremos ir buscar essas pessoas. Queremos dizer-lhes que vamos lutar por eles, se for preciso na rua, protestando. Mas em vez de ser o protesto típico da luta de classes, trabalhadores contra empresários, trabalhadores contra patronado, não, todos juntos. Vamos tentar lutar para que o país cresça. Mas ao mesmo tempo que haja carreiras decentes. É um novo modelo sindical, que não assenta no marxismo, na luta de classes, na tradicional, os empresários são maus, o crescimento económico é mau, o que é bom é ganharmos todos 500 euros e ficarmos felizes. Não. Queremos crescer, devíamos estar ao nível dos outros países da Europa, não estamos. Queremos ter boas carreiras e não temos, estão congeladas. Desde 2009 há carreiras que estão absolutamente congeladas em todos os setores, desde o jornalismo até à administração pública, às forças de segurança, aos professores. É isso que queremos mudar. Queremos uma nova cultura sindical em Portugal. Vai ser difícil, porque vamos ter que negociar com os sindicatos independentes. E querem colocar à mesa da concertação social? Queremos, naturalmente, como todos os sindicatos. André Ventura, o nosso tempo terminou. Agradeço ter vindo à grande entrevista. A grande entrevista pode ser vista na RTP3, RTP1 e RTP Internacional e fica disponível a partir deste momento em RTP Play. Também pode ser escutada em podcast. A todos, muito boa noite. Muito obrigado. Eu regresso na próxima semana.